Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está sintonizado aqui na Prever FM, e hoje vamos falar de saúde, vamos falar de emagrecimento com as canetas, mas também um bom acompanhamento com exercício, batendo papo aqui com o professor personal Beto Pavão, que tá por aqui. Tudo bem, Beto? Boa tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior, meu querido amigo, meu querido irmão. Já estive aqui, fui o segundo entrevistado, hein? E olha que coincidência, sem a gente combinar. Daqui a pouco chega o primeiro entrevistado do Radar. Ah, que joia. Lá em outubro. Nós tivemos aqui logo no comecinho do programa, foi um prazer. E a gente vive conversando os bastidores aí, né? Mas é sempre uma alegria estar aqui fisicamente ao seu lado. Maravilha, daqui a pouco a gente vai receber o médico endócrino Dr. Adriano Demarque, que foi o nosso primeiro entrevistado do Radar. Então daqui a pouco você continua sintonizado aqui na Prever FM. Esse é o Radar, sempre um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui o 100.9. O nosso convidado, o professor Beto Pavão, lá do Espaço Elo, está aqui para bater um papo com a gente. O Beto, quando você veio bater um papo comigo aqui, a questão das canetas não estavam em alta ainda, né? Era bem começo, né? Era começo, a gente acabou citando elas, né, na nossa conversa, mas a gente estava falando mais de qualidade de vida. Sim. A gente falou sobre promoção social, também sobre política pública, né, a gente ficou até de um dia retomar esse bate-papo, mas não era o assunto principal da nossa conversa aqui, não. Ô Beto, como é que nesses últimos meses vocês, educadores físicos, tiveram que trabalhar com isso? Porque você deve ter muitos alunos que fazem uso da caneta, né? E de repente vocês ganham uma carga de responsabilidade gigante, porque o paciente nem sempre vai correr, vou perder gordura, mas eu vou perder músculo, mas tá bom, emagrecendo tá bom. Não tá bom não. Tem que ganhar músculo, porque vai perder com uma caneta, né? Como é que é trabalhar tudo isso? É uma responsabilidade a mais que as academias ganharam, né? Na verdade, Júnior, o que acontece é que as pessoas estão confundindo um pouco o tratamento, né? Um pouco? A gente tem que buscar um tratamento para obesidade. Esse remédio, esse medicamento, a gente fala vulgarmente a caneta, mas ele é um medicamento, né? Que ele trata a obesidade, ou seja, a perda de peso e o emagrecimento, vamos dizer que seja um efeito colateral de um processo que você está buscando para melhorar a vida das pessoas, né? Então, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tem dificuldade com sono, não consegue respirar direito, tem alguma dificuldade ali, que a obesidade está sim envolvida no processo. Então, você faz esse emagrecimento, mas pensando na doença, né? Não pensando na questão estética. E esses valores acabaram se invertendo, né? Hoje em dia existe uma fobia social aí por querer ser magro, né? Por querer emagrecer. Acho que isso sempre teve, mas agora com a chegada desse tipo de medicamento, isso aí se acentuou muito, né? Então as pessoas não estão buscando um tratamento médico, estão buscando um tratamento estético. Eu acho que isso que é o grande paradigma que a gente tem que quebrar, né? Logo que chegou esse assunto pra gente, assim, há um ano atrás, uns 2 anos atrás aí, eu, pra ser sincero, eu era bem contra, né? Falava, não, você não precisa, não sei o quê. Mas depois que eu fui entender realmente o que era a busca pelo tratamento da obesidade, né? E que o emagrecimento faz parte desse processo. Então você tá lá buscando melhoria da qualidade de vida, e a obesidade é a maior barreira para a qualidade de vida que a gente tem hoje no Brasil e talvez no mundo todo. E não um fator bem estético mesmo, que é o que a gente tá vendo que tá acontecendo hoje, né? Hoje tem um desejo social por ser magro, né? E isso, não sei se parte um pouco do preconceito da nossa sociedade, né, Beto? Tem o preconceito, o autopreconceito, né, das pessoas não se aceitarem como elas são. Eu conheço gente que a vida inteira, eu não vou dizer, obesa, né? Tem aquele biotipo desde criança e de repente começou a usar caneta. E descaracterizou totalmente o que era. Nada contra ela emagrecer, não é isso, mas ela entendeu que precisava mudar. Mas depois de tanto tempo, né? Teve tanto tempo para fazer academia, teve tanto tempo para se exercitar, teve tanto tempo para correr, para caminhar. E agora, depois dos 40, vai.
Sabe o que é também, Júnior? A gente tá vendo, seguindo essa linha que você tá falando, a obesidade hoje está sendo muito estudada no mundo, né? Ela causa um fator impactante muito grande na saúde pública mundial, mas no Brasil principalmente, né? Nós vemos que a pessoa com obesidade, ela tem fatores genéticos, né? Então, os primeiros 1000 dias de vida, até fatores epigenéticos mesmo, se a gente pode citar, né? Mas em relação ao meio que ele vive, se você, citei aqui os 1000 dias, sim, nos primeiros 1000 dias de concepção, né? De vida, mas não de nascimento, mas de vida, você insere muito açúcar para essa criança, ela tem uma tendência de até 70% ao longo da vida de progredir com obesidade, né? E depois de instalada essas células de gordura, elas vão permanecer lá. Então você vai conviver com isso. Vulgarmente, essa célula vai murchar quando você tenta emagrecer. E ela funciona como um processo elástico mesmo. Toda vez que você perde peso, a tendência do seu organismo é fazer com que você volte esse peso, né? Então, realmente, para quem luta contra a obesidade há muito tempo, ela é desafiadora. Mas a gente precisa distinguir o que é obesidade e sobrepeso, né? Você ser 5 quilos, 4 quilos acima do que você deseja não é obesidade. Isso é sobrepeso, que a gente pode sim conseguir através de estilo de vida mais saudável, né, Júnior? E falando nisso assim ainda, né? Nós somos privilegiados, né, Júnior? Pô, a gente tem uma condição de vida relativamente boa, com horário, com opções. Hoje a gente consegue frequentar a academia, né? A gente consegue ter uma qualidade de vida que a maioria das pessoas não consegue ter. Vou dar um exemplo aqui hoje. Pega um pai e uma mãe de família que mora em São Paulo, com uma renda baixa e que sai de casa 4 horas da manhã para trabalhar, pega 2, 3 condições, ônibus, trem, sei lá. Volta à noite para casa, daí tem o desafio da casa, dos filhos, estudar. Você acha que essa pessoa vai estar preocupada em ir no mercado e comprar uma fruta fresca para comer? Ah, não vai, né? Ele vai comprar o multiprocessado, ultraprocessado, que tá mais fácil, que dura mais na geladeira. De 1 minuto no micro-ondas. Exatamente. Então, essa questão do fast food ou dos ultraprocessados, o que é mais fácil, que dura mais, né? Não dá para ele ir no mercado todo dia. Então, ele vai lá no sábado correndo, pega um monte de coisa, enche a casa de bolacha e vai é uma sobrevivência alimentar, que isso vai criando um ambiente de obesidade muito grande, muito ruim para a população, né? Nós temos ainda uma condição, eu já sempre falo isso que eu venho aqui, né? Que mora no interior, numa das melhores cidades para se morar, do interior paulista, do interior de São Paulo, sei lá, do interior do Brasil, eu adoro onde eu moro, né? Então, eu acho que a gente tem uma boa qualidade de vida aqui. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Né? Tem uma amiga que deve estar escutando agora, eu queria falar o nome dela, mas eu não posso. E ela tá linda, tá? Fininha. A caneta ajudou. Mas ela não fez nenhum exercício físico em mais de 1 ano. O que ela vai perder? Júnior, pensando que a obesidade e a perda de peso é um tratamento crônico, né? Pelo resto da vida, não posso afirmar que pelo resto da vida, mas por um longo tempo da vida, né? Então, ela tá usando agora a caneta e ter perdido peso, é muito legal, mas ela é o primeiro passo de um processo de emagrecimento, né? Eu volto a falar para você, num certo momento eu era contra o uso dessa caneta emagrecedora, né? Desse medicamento para emagrecer. Mas eu também entendi ao longo do tempo que existe um platô que é muito difícil você quebrar. O nosso amigo Adriano daqui a pouco vai chegar, vai poder falar sobre isso. Esse platô de perda de peso é muito difícil, o seu organismo segura muito ali. Então você pode estar nadando, pode estar correndo, pode estar fazendo musculação e vai chegar uma hora que estruturalmente você não vai conseguir ser uma pessoa muito longe do que você é sem você ter o uso de alguma ajuda ali. O problema é que da mesma forma que você perde, logo o seu organismo vai entender que aquilo não é a sua condição natural. E ele vai trazer, o elástico, eu acabei de falar, vai trazer você de volta para aquela realidade. Então, por exemplo, não fez nenhum tipo de exercício físico. Se essa pessoa não começar a fazer um exercício físico, não começar a se alimentar melhor, não começar a comer coisas mais frescas e naturais, não entrar com uma ingestão de proteína,
que a gente perde muita massa muscular nesse período do uso desse medicamento, fatalmente, em menos de um ano, ela vai voltar da mesma forma que ela estava. Fatalmente, isso aí né? Então, o estilo de vida que vem junto com esse processo desse medicamento é tão importante quanto o uso. Você precisa mudar o processo de vida e não só usar o medicamento. Quando você recebe um aluno novo lá no Espaço Elo, e ele fala assim: Beto, eu faço uso dessa medicação, mas eu nunca fiz exercício. Tô usando faz acho que uns 4 meses, 5, 6 meses, 1 ano, seja qual for o tempo. Qual que é a orientação que você vai fazer? Você disse a ingestão de proteína. Mas como? É depois do treino? Geralmente depois, né? Ao longo do dia? Que tipo de exercício você vai fazer com essa pessoa? O que você tem tido de exemplo na academia? Olha que legal a pergunta que você fez e muito bem pontuada aí. Já chegou gente, né, alunos ou amigos nossos, falou assim: qual medicamento, qual caneta, qual medicamento você indica para eu tomar? Daí eu não sou médico, não, mas exatamente, eu falei, não, eu não indico, não é minha formação. Minha formação não é essa. Eu indico um endocrinologista ou alguém que trabalha com realmente nessa linha de melhoria de qualidade de vida, né? Que possa te orientar, como nutricionista, que você falou agora da questão. Eu não oriento alimentação, né? Então eu peço para que busque isso com o nutricionista. Eu cuido estritamente ali de exercício físico, né? E quando essa pessoa chega, normalmente me preocupo muito com isso, assim, com quem que você está tratando, né? Eu tô indo com um tal nutricionista, eu tô indo com um tal médico. A gente mora numa cidade pequena, eu conheço bastante gente, a gente conhece bastante gente, e eu sei quem é, até tento entrar em contato ali pra gente ter uma relação profissional bem junta, porque eu acredito muito nessa questão multidisciplinar, sabe? Eu acredito muito que só vai funcionar se tiver uma gama de profissionais juntos ali buscando o objetivo, né? E então eu acho que essa questão da comida, do que vai, vou falar por mim, né? Eu não faço uso da caneta emagrecedora, né? Mas eu sou um ex-obeso. Eu já cheguei na minha infância, sempre fui uma criança gorda, né? Uma criança com sobrepeso. Eu com 17 anos pesava, 16, 17 anos, pesava 120 quilos, 122 quilos. Acho que meu máximo foi 122, depois de um churrasco, né? Mas 122. E aí depois que eu entrei na faculdade, eu progressivamente fui emagrecendo e mantive esse peso o resto da vida. Então... Seu corpo já se acostumou. Hoje é o estado do teu corpo, né? Júnior, mas... Há mais de 20 anos. O que nós falamos agora no começo, mas é um tratamento que eu faço. Então, se eu tiver aquela vida que eu tinha antes, de comer fora de horário, comer muito... Eu adoro lanche, mas... O corpo vai lembrar. Com certeza. Mesmo que tenha passado aí 30 anos. O que a gente tem de mais sábio na nossa vida é a questão da sobrevivência, né, Júnior? Se você aprendeu a sobreviver com sobrepeso lá na infância, lá quando você era criança, então você vai trazer isso para cá, né, ao longo da vida. Então, eu tomo alguns cuidados, assim, não tô falando de mim, mas é só um exemplo, né, que você falou sobre alimentação. Por exemplo, eu procuro não comer nenhuma refeição que não tem uma proteína junto, né? Embora é muito questionar, muita gente não gosta de whey, mas o nutricionista que eu vou sempre pede para eu comer uma salada de frutas ali com um pouco de whey. Então, se eu vou comer, o protagonista do meu prato sempre é a proteína, não é o carboidrato. Eu não vou comer uma massa, só a massa. Sempre que eu como uma massa, eu peço uma carne junto. Então, são algumas coisas que, assim, eu substituí num certo momento da minha vida a cerveja pelo vinho. Foi onde eu me apaixonei pelo vinho, né? Então, essa coisa de tomar cerveja, passar uma tarde tomando cerveja, eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo tomar mais de uma lá. Você tomar 1,5, pronto, já. Mas claro que foi um processo, né? Tomo também cerveja, mas eu tomo lá 1, 2 chopp, não consigo ficar mais. Mas são alguns cuidados que eu fui tomando, me conscientizando, que hoje me sinto bem com o peso que eu tô. Claro que a gente sempre quer ser mais forte e mais magro, né? Eu tenho alguns colegas, alguns amigos e alguns alunos que estão nessa onda aí da reposição hormonal, a gente está acompanhando agora que nós entramos aí na questão das artes marciais, alguns amigos que ainda disputam campeonatos, que fazem uso
com prescrição médica, né? Com acompanhamento médico de suplementação hormonal aí para conseguir ter um bom desempenho. Mas eu acho que a gente conseguir olhar para dentro de nós mesmos, assim, entender qual é o processo de vida que você está hoje é o mais importante do que você... A grande coisa da caneta hoje é assim, a gente se compara muito ao outro, né, Júnior? Então você não tá... Em vez de você olhar para você como que você tá se vendo hoje, a gente se vê comparado a algo, a alguém, né? Esse é o nosso maior problema. Ainda mais na ditadura da rede social, né? Quando você vê uma pessoa magrinha, correndo, postando uma foto, puxa vida, olha quantos likes essa pessoa recebeu, né? Eu tenho que estar desse jeito também. Sem saber se a pessoa não usou um aplicativo ali para dar uma diminuída nas medidas, né? Aqui no Brasil a gente tem muito disso. Achei interessante quando você falou, chega um aluno, uma aluna nova, olha, tá fazendo uso da caneta emagrecedora, e você pergunta com quem você tá indo, qual o teu nutricionista, qual o teu médico. O duro é quando o aluno chega e fala assim, ó, com quem você tá indo? Pedro Juan Caballero, Cidade del Este. Que tem muito disso, né? Tem muita gente fazendo uso da medicação de origem, né, bem duvidosa e sem médico nenhum, né? Júnior, eu trouxe alguns números aqui, eu fiz uma colinha, né? Ah, vamos lá. Pra gente poder discutir aí com números reais, né? Nesse último ano, esse tipo de medicamento trouxe 13,3 bilhões de reais para as farmácias e drogarias em todo o Brasil. E só no último semestre do ano passado foram importados insumos para fazer 20 milhões de doses aqui no Brasil. Porque nós estamos passando por um processo que é o seguinte, Júnior, o medicamento é caro, né? Eu citei o vinho para você e vou fazer uma comparação aqui, um comparativo disso. O problema é que o que está vindo de fora, não só do Paraguai, mas principalmente do Paraguai, tem lugares lá que são regulamentados, que a fabricação lá é regulamentada e é muito pouco. O que vem de lá que é regulamentado é muito pouco. Só que o transporte até aqui é muito ruim. Então ele tem que vir resfriado, não pode balançar, enfim, tem uma série de condições para chegar. E esse processo, a gente vê na internet aí essas apreensões que estão sendo feitas hoje, o jeito que está chegando esse medicamento para cá. Então já é a mesma coisa que o vinho, né? Você compra um bom vinho na Argentina, daí ele vem em cima de um caminhão balançando com aquele sol de 40 graus da estrada, com aquela lona. Então, nós já viajamos juntos, nós já falamos isso, nossa, mas o vinho daqui tem um gosto diferente. Não, aquele é o gosto real do vinho aqui. O processo até chegar, ele até pode ser original, mas até chegar pra gente lá já modificou. E além do que a gente tá passando hoje, essa vinda desses medicamentos para cá, lá no Paraguai tá sendo no Paraguai e nos outros países, mas tá sendo feito em muitas farmácias de manipulação. Então essas farmácias não consegue ter um fator de qualidade amplo para oferecer realmente o que a dosagem necessária desse medicamento precisa. E além de tudo isso, ser feito num lugar que não é regulamentado, o transporte para cá não é feito adequadamente, chega aqui a pessoa divide. Ah, vamos dividir nós dois uma ampola? Nossa, então a chance zero para funcionar. Tem sabe? isso ainda, né? Já está economizando na origem e vai economizar no uso junto com outra pessoa. Além do que, Júnior, cada tipo de medicamento é indicado para um tipo de pessoa. Por isso a importância do endocrinologista, do médico, do especialista tomar conta disso, sabe? Hoje nós temos no Brasil muita gente especialista em emagrecimento. Tanto os médicos, como o nutricionista, como o professor de educação física. Muitos especialistas em emagrecimento, mas pouquíssimos em obesidade, que é o que realmente esse medicamento foi feito para funcionar. Então acho que não é o problema só do medicamento, mas é também como o medicamento está sendo trazido para cá e usado pelas pessoas. Daqui a pouco o nosso endócrino chega. A gente vai de música e volta daqui a pouco com esse bate-papo aqui no Radar da Prever FM.
Meio-dia 27, voltamos com o Radar, sempre uma boa conversa para você aqui pelo 100.9 da Prever FM, recebendo hoje o professor Beto Pavão, professor e personal, e agora a gente pega um boa tarde do Dr. Adriano Demarque, que é endócrino e metabologista. Doutor Adriano, boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Júnior, boa tarde, Beto, boa tarde a todos os ouvintes da Prever FM, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Como falamos no começo do programa, eu estou com o meu primeiro e o meu segundo entrevistado ano passado. E a gente não combinou isso, hein? Aqui no Radar. Lembra? Lembro. Já tem tempo isso aí, outubro, né? Sério? Foi final de outubro, começo de novembro. Tá passando rápido demais o tempo. Doutor Adriano, a gente tava debatendo caneta aqui e o uso equivocado de muitas pessoas aqui no Brasil, né? Sim, eu tava ouvindo enquanto eu tava no caminho e é isso, né? A gente tem visto um número muito grande hoje em dia desse uso equivocado, né? Esses dias eu recebi uma representante da Lilly, né? Que é a farmacêutica, ela falou que hoje em dia a maior concorrente dela é o Paraguai, né? Não é nem o Ozempic, é o Paraguai, né? Então, aumentou muito esse número, né? E a gente fica chateado em partes, assim, porque a gente sabe, igual vocês estavam falando previamente, que tem pessoas que têm indicação, só que o acesso ainda é muito restrito por conta do acesso ao médico, do acesso à medicação, que é muito cara, né? E a pessoa às vezes tem indicação, ela precisa daquilo. Só que aí ela vai pelo caminho mais fácil, né? Que nem sempre é o mais saudável, nem sempre é o melhor. Então ela deixa de fazer um acompanhamento nutricional, deixa de fazer um acompanhamento de saúde com o médico, deixa de fazer um acompanhamento com atividade física e ela vai ali só na caneta do Paraguai. E o que vocês estavam falando, a prática é essa mesmo, divide, pega com alguém, um fornecedor que não é médico, que às vezes nem profissional de saúde, nem nada. E a chance de dar errado é muito grande, né? Quando a gente prescreve uma medicação ali no consultório, a gente está avaliando várias coisas que podem não funcionar ali para o paciente, né? Então, por exemplo, se a tireoide está alterada, se esse paciente já tem uma anemia, uma outra deficiência vitamínica, né? Se ele tem realmente indicação da medicação, igual vocês estavam falando, agora surgiu muita questão estética, né? Então, às vezes não tem indicação, né? A gente fala, não, o seu caso é outro, não precisa de um remédio. Então, a gente está avaliando tudo isso para minimizar que possa dar algum erro, né? E às vezes, mesmo fazendo toda essa cadeia de controle que a gente tem, às vezes ainda acontece, né? De ter um efeito adverso mais grave. Graças a Deus até hoje nunca tive, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, quando a gente pula esses fatores, pode acontecer de ter algum efeito mais grave. A medicação, ela é maravilhosa, ponto. Isso ninguém discute, os benefícios. O problema é o uso, o problema é a população brasileira usando de forma equivocada, né? A medicação, só para explicar assim, ela é um hormônio que a gente já produz, né? Então, toda vez que a gente ingere um alimento, alguma coisa, as células do nosso intestino produzem esse hormônio, que é o GLP-1, e esse hormônio ele viaja na corrente sanguínea e ele avisa ali o cérebro e outros órgãos que o alimento chegou e está na hora de cessar a alimentação. Tá. Porém, esse hormônio dura muito pouco tempo e na pessoa com obesidade dura menos tempo ainda, ele é degradado muito fácil. Então, o que a indústria fez? Ela desenvolveu esse hormônio que ele tem uma estabilidade maior e fica circulando por uma semana no seu corpo. Acontece que ele foi muito bem desenvolvido. Hoje, para aprovar uma droga nos Estados Unidos, precisa de uma série de critérios, né? Então, desde 2009, eles estão muito rigorosos, assim, para aprovação de medicamentos. Então, teve que passar por testes de segurança cardiovascular. Então, a medicação teve que se provar eficaz. Então, aí cai nesse ponto que você falou. A medicação é boa e veio para ficar, né? Então, ela faz parte da nossa realidade, né? Igual o Beto falou, assim, poxa, inicialmente eu ficava ali meio desconfiado, não sabia se era boa, se não era, eu era meio contra e tal. Mas com o passar do tempo você vê que é uma realidade nossa, né? A gente tem uma população que tá muito obesa, né? Então quase metade da população tá no sobrepeso ou obesidade, né? 25% da população é obesa. Essa tendência vem desde a infância. Então você vê no adolescentes também muito acima do peso. Então é uma realidade que a gente está trabalhando.
E aparentemente a gente ganhou um novo aliado nessa luta contra a obesidade, que são as medicações, né? Então é um aliado forte, foi uma coisa muito boa. Porém, a gente também veio com uma nova realidade agora, que é esse uso indiscriminado, sem prescrição, né? Sem aviso, sem acompanhamento, né? Então, isso que a gente fica muito cauteloso ainda dos efeitos adversos que tem. Agora, Beto e Adriano, de tudo isso que a gente está falando, né, da concorrência do Paraguai, né, que a gente começou a falar há uns 10 minutos mais ou menos, tudo isso leva a crer que existe muito mais uma dependência psicológica da medicação do que física, né? Também psicológica, né, Júnior? Mas também essa dependência social psíquica que a gente vê nas redes sociais, essa comparação que a gente faz, né? Eu acho que mais do que isso, as pessoas estão buscando um atalho, né? Porque se a gente pegar hoje, nos Estados Unidos, apenas 7% das pessoas que precisam da caneta fazem uso, né? Eu não sei esse número aqui no Brasil, mas acredito que as pessoas que precisam mesmo não estão sendo atingidas. Sim, né? Até pela questão financeira. Não é que é muito caro, é muito fora da realidade das pessoas que na verdade tem uma renda um pouco mais baixa, né? A gente tava discutindo esses dias, eu e o Adriano, né? Que tá uma briga para tentar entrar no SUS, né? Agora, para quem consiga usar. E aí, assim, vai entrar no SUS, quem que vai poder pegar? Realmente quem precisa, né? Se a gente pegar aqui o SUS, hoje é a política pública mais séria que a gente tem hoje no Brasil. Então vai pegar quem precisa. Será que esse cara não vai vender a caneta? Né? Se tratando de Brasil, né, a gente não pode duvidar de nada. Então nós precisamos cuidar, quando a gente fala assim de questão psicológica, ou que uma dependência psicológica, a gente tem que olhar também a questão social, sabe? Que a gente não está atingindo realmente quem deveria atingir com o medicamento. Volto a falar, nós somos privilegiados, né? Mas essas políticas públicas de como vai ser ainda, acho que é bem a longo prazo. E eu também não acho que vai ser tão já que a gente vai ver uma mudança nesse perfil populacional, sabe? Então hoje a gente tem aí próximo de 40% das crianças até 14, 15 anos com obesidade. Nós não vamos conseguir mudar isso a curto prazo. E a caneta veio para ajudar, sim, a gente está aqui falando sobre isso, mas ainda está longe da gente usar isso numa questão maior aí para a sociedade. Doutor Adriano, imagina que a gente chega lá no teu consultório e eu tô com sobrepeso, não, eu tô obeso, vamos lá, tô obeso e eu preciso da indicação da caneta. E você vai falar, beleza, a gente vai entrar com a medicação, você depois procura uma nutricionista e procura o Beto Pavão. Onde eu vou perder mais músculo, mais massa pro Beto Pavão ter essa noção de onde ele vai aplicar na aula? No geral é membros inferiores, né? Sempre. A gente observa, né? E a tendência da idade também, né? Ao passar da idade, a gente tem uma tendência natural de perda de massa mesmo, né? Ainda mais quando a gente não tem aquela... a gente está vendo uma geração agora de idosos que não tiveram uma cultura de preservar a massa muscular, né? Então, muitos ou trabalharam muito sedentários, né? O trabalho mais intelectual, ou outros trabalho mais braçal também, que não quer dizer que poupou massa, né? Então, com o passar da idade, vai perdendo massa, e geralmente é membros inferiores. E aí fica um ponto de atenção, porque perder massa em membros inferiores significa queda, né? E queda depois de uma idade é uma coisa realmente muito perigosa, né? É gravíssimo, né? Então, é fratura, é tempo de mobilização, tempo de internação, bem grave, né? Então, o ponto maior de atenção atualmente é em membros inferiores. Tem um trabalho bem bacana, inclusive da universidade, acho que a professora Paula Gaiola, com o professor Rafael Gaiola fizeram, falando da importância da quantidade de massa muscular que você tem em membros inferiores. Ele está diretamente ligado ao nível de qualidade de vida das pessoas mais idosas. Um trabalho muito bonito que eles fizeram e fazem lá na universidade, falando isso, que quanto mais massa muscular o idoso tem em membros inferiores, melhor é a longevidade dela. Isso. Doutor Adriano, tem criança fazendo uso da medicação? Hoje ela é aprovada a partir dos 12 anos. 12, a semaglutida. Então já é adolescente. A semaglutida. E adolescente, né? Então crianças a gente não tem uso disso, né? Mas
Tem adolescentes que usam. Tá? Quer dizer, de novo a gente vai na questão do Paraguai, né? Vai saber se o pai não tá pegando remédio sem prescrição, com a criança obesa ali, é mais fácil dar uma canetada no filho, na filha ali, né? O Brasil é complicado com isso, né? Quando não tem algo para regulamentar, mesmo quando tem, né? Algo para regulamentar, a gente acaba burlando tudo. Que o Beto, a gente estava comentando no comecinho do programa, né, Beto? Quando você apresenta o açúcar para uma criança, uma determinada condição, a criança já vai ter instalado aquilo nela e ela vai se tornar fatalmente uma criança obesa. Quando começa a tomar essa medicação muito cedo, aos 12 anos, eu vou eliminar a condição de obesidade de uma criança / adolescente? De um pré-adolescente? Não vai eliminar, né? Mas qual que é o nosso objetivo no caso do adolescente, assim, né? Por exemplo, uma criança com 13 anos que estava fazendo uso, né? É você tentar trazer ela para um peso mais saudável, para ela terminar a adolescência num peso mais saudável e ela ter uma tendência de ter uma vida adulta num peso mais adequado. Aquela memória metabólica que vocês estavam comentando no primeiro bloco. Então, isso seria um adjuvante, né? Mas a gente ainda não tem estudos a longo prazo de como vai ser o perfil desse adolescente, né? A longo prazo, né? A gente conhece essa medicação aí vai a 15, 20 anos, né? Mas assim, a longuíssimo prazo a gente não sabe como vai ser. Mas no geral, quando você mantém o seu corpo num peso mais adequado, a tendência dele se habituar com aquilo, né? Igual o Beto falou, que no passado ele chegou a ter um peso máximo aí de 122 quilos. E aí agora ele se habituou com um novo corpo, a tendência do corpo se acostumar com aquilo, né? Não pode realmente largar a mão, né? Que aí pode ser que volte, né? A gente não vai jogar com azar, porque a gente tem mecanismos que gostam de armazenar, né? Fazer adipócito, fazer massa adipositária. E a pessoa que tem a obesidade, ela tem um pouquinho mais desses mecanismos. Quanto mais tempo eu ficar obeso, mais o meu corpo vai entender que eu sou obeso. O que a gente sabe hoje é isso. E outra coisa, né, Júnior? Você pega uma criança dessa adolescente, né? Criança ou adolescente, ou nós mesmos. Você pegar essa pessoa com obesidade, levar ela e falar, você precisa praticar um exercício físico e parar de comer, é muito mais difícil do que você fazer ela perder peso e aí você falar, agora que você está conseguindo perder peso, você precisa iniciar um processo de um tratamento mesmo para a gente conseguir manter esse peso. Para quem tem sobrepeso é muito, muito desafiador você iniciar uma academia, você iniciar uma dieta, porque o obeso sempre é muito julgado, né? Então, se ele é obeso, tem aquele estigma porque ele é preguiçoso, porque ele não gosta de nada. Se ele emagrece, é porque emagreceu, porque... Então, se ele vai procurar ajuda, é porque ele precisa de ajuda, né? Então, a pessoa com obesidade não é que sofre bullying, mas é um julgamento social muito grande. É um né? preconceito. É um preconceito. É um preconceito, literalmente, né? Se ele procurar um bom tratamento, emagrecer, e aí ele conseguir desencadear esse processo dentro dele, com ajuda, né, dos profissionais, é muito mais fácil do que você pegar essa pessoa com sobrepeso e levar ela pra academia. Né? Tem até um estudo canadense falando nessa questão do preconceito. O estudo ele fala que até dentro dos profissionais da saúde e que trabalham com obesidade tem esse preconceito também, uma pessoa com obesidade, de achar aquelas coisas antigas que a gente achava antigamente, né? Ah, é preguiçoso, é falta de vontade, se quiser ficar magro, né? E dentro das pessoas que trabalham com obesidade, da área da saúde, tem uma porcentagem que tem esses conceitos antigos, né? E a gente sabe que a obesidade é uma coisa multifatorial, é genético, é ambiental, é hormonal, muita coisa corroba para isso, né? Ninguém fica obeso porque quer. Não, de forma alguma. Vamos a um rápido break e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui no Radar da Prever FM. 12h44, voltamos aqui com o Radar, sempre uma boa conversa para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM. Tem mensagens chegando aqui. Hoje conversando com o Dr. Adriano Demarque, que é endócrino, também metabologista, com o professor Beto Pavão, que é personal, educador físico, professor. O que você mais gosta de ser chamado? Como você mais gosta de ser chamado? Esse termo educador físico não existe, não né? Existe mais. Profissional da educação física. Profissional da educação física. Vamos continuar com o professor Beto Pavão. Pode ser? Profissional da educação física. Quem está mandando mensagem aqui, um outro profissional da educação física que está acompanhando a gente aqui, o Thiago Donini.
Precisa dar um pulinho aqui qualquer dia também, né? Esse é fera, pra falar aqui. Contar, viu, Júnior? Do turismo e da educação física, né? Também aqui quem tá com a gente, o Vicente Ferraldo, conhece? Boa tarde, quero mandar um abraço fraternal multiplicado por 3 a esse querido e competente Beto Pavão. Ele é demais, obrigado. O Vicente, tá com tanta saudade que ele quer te dar 3 abraços. Ele é muito querido, um grande jogador de pickleball. Foi lá, desafiou o pessoal do pickleball, chegou destruindo lá. E estamos esperando as voltas às quadras dele lá da academia. Vou esperar o Vicente Ferraldo para contar esse tipo de história aqui também no radar. Bom, vamos lá, vamos voltar, vamos direcionar o nosso radar para nossa conversa. Caneta versus atividade versus não, né? Caneta e atividade física. No comecinho do programa eu citei uma conhecida minha que já faz uso da medicação há 2 anos e nunca fez um exercício a não ser levantar taça. Qual que é o problema que essa pessoa vai ter daqui a um tempo? A gente estava até comentando aí, né, no intervalo, que o beabá é a atividade física e a reeducação alimentar, né? Então, às vezes chega uma pessoa assim e fala: poxa, doutor, tô tentando perder peso há 10 anos e não consigo. Eu falei: mas o que você fez para perder peso? Não fez atividade física, não fez reeducação alimentar, você não tentou de fato ainda perder peso, né? Então, para tentar, tem que estar suando a camisa mesmo, né? A OMS, Beto me corrija se estiver errado, mas ela recomenda 150 minutos por semana para todo mundo. Assim, não é para perder peso, é para todo mundo, 150 minutos por semana. Para perda de peso é 250 minutos por semana, né? Então é muito mais, né? E então, o que a gente fala? Primeira coisa, assim, no consultório, o primeiro questionário ali que a gente levanta é se está fazendo atividade física, como está fazendo atividade física, né? E isso é o inicial, assim, né? Como a gente comentou antes, o ganho de peso não é só matemático, não é só uma conta de mais e pouco gasto, né? Eu só estou ingerindo mais e estou gastando menos. Não é só isso, é muito mais complexo que isso. Porém, vamos supor que esse seja a base da questão. Essa amiga que está fazendo uso, se um dia ela resolver cessar o uso da caneta, ela vai ter um reganho, né? Porque a caneta vai parar de fazer o efeito, o apetite vai acabar voltando, né? E se ela não está fazendo gasto energético, ela começa a armazenar de novo, né? Como que é o desmame da medicação? Tem diversos protocolos, assim, tem diversas maneiras de fazer desmame, né? Mas geralmente a gente joga para dose mínima da medicação, né? Que no caso do Monjaro seria 2,5 miligramas semanal, ou no caso da semaglutida 0,25 miligramas semanal. E aí a gente vai avaliando se o paciente não tem aqueles mecanismos de reganho de peso com a dose mínima. Tá. Se ele manter numa dose legal, num peso bom, não tiver o ruído alimentar, que é o food noise, né? Que é aquele pensamento em comida também, né? Que é um indicativo de que esse hormônio tá voltando, os hormônios assim de ganho de peso estão voltando, né? Então, se ela estiver mantendo bem, estiver fazendo uma boa educação alimentar e tá mantendo peso com uma dose mínima, a gente começa a espaçar essa dose mínima. Então, em vez de ser a cada 7 dias, a cada 10, a cada 15, até tirar a medicação. A Marisa pergunta aqui: eu devo fazer apenas academia ou uma outra atividade física pode me favorecer junto com a medicação? E aí, Beto? O jiu-jitsu, por exemplo. Nossa. Pode fazer, mas o protagonismo desse protocolo do uso desse medicamento é uma sobrecarga muscular. E o que a gente conhece de mais seguro em sobrecarga muscular hoje ainda é a musculação. O menos é mais, né? Então, o básico bem feito lá. Por quê? Uma pessoa que não tem gesto mecânico, que não está acostumado com um gesto motor mais amplo, enfim, ela pode ir para uma academia e fazer uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, um abdominal, acompanhamento de um profissional de educação física com segurança. Quais outras modalidades são recomendadas? Pode fazer crossfit, pode fazer pilates, tudo que exija um pouco mais do que o músculo dela está acostumado a fazer, ou seja, uma sobrecarga, é recomendado. É recomendado caminhar? É recomendado para outras coisas, questão cardiovascular, cardiorrespiratória, tudo.
Mas no processo de manter a massa muscular, não. E se eu for nadar? É uma atividade aeróbica. Aeróbica, né? Então, ela pode, é bom, mas faz parte do processo? Não faz parte do processo. É bom para ela, vai ser bom, vai continuar trabalhando toda a questão respiratória, cardio. Você pode usar sobrecarga usando palmar, usando boia, que vai desafiar seu corpo? Vai. Se eu fizer mais rápido, mais forte, né? Vai ter uma sobrecarga? Vai, mas ainda assim, comparado com uma musculação, nesse caso, a academia é melhor. E tem outra coisa, né, Júnior? Eu escuto muita gente falar assim, mas eu tô comendo mais proteína. Eu tô comendo mais proteína porque agora eu tô usando o medicamento. Na verdade, existe um processo de chave cadeado, né? Então, para que essa proteína seja absorvida pelo músculo, ela precisa ter uma microlesão. Então, se eu não abrir, não estimular a musculatura, não fizer uma lesão muscular através do exercício físico com sobrecarga, essa proteína não vai conseguir ser absorvida com tanta eficiência. Então você vai ter bastante proteína ali no seu corpo, vai absorver o que o seu dia a dia está precisando, está necessitando, mas não vai ter essa absorção espontânea necessária que o exercício físico faz acontecer. O José está perguntando, tentando traduzir aqui a pergunta dele, perde mais músculo ou mais gordura com o uso da medicação? A tendência é gordura, né? Tá. Inclusive o monjaro... Mas aqui não dá pra separar, né? Perde junto, é isso? Mas geralmente é bem mais gordura para pouco músculo, mas músculo é uma coisa muito nobre nossa, né? Então, o pouco que perde é bastante, né? Mas o monjaro, ele é um pouco mais moderno nesse quesito, porque ele tem receptores pro adipócito, ele mira mais na gordura. Mas, mesmo assim, a gente vê que no processo cai músculo também. Hoje, o desafio maior do endocrinologista, eu acho que daqui para frente, vendo as perspectivas de medicamentos que estão para vir, vai ser repor proteína, né? Igual o Beto falou, tanto com atividade física, tanto nutricional e também no consultório ali, porque a gente tá falando até agora do monjaro, assim, né? Mas tá para vir coisas, né? A retratutida, né? Que é uma medicação que vai perder mais peso ainda. O mercado não vai parar, né? Não, vai ter uma evolução em cima da outra. Tem muitas coisas já desenvolvidas que só faltam esses estudos de segurança para ser aprovadas, né? E muita coisa vindo em desenvolvimento ainda, né? Então, a indústria viu, igual a gente conversou na primeira vez, na primeira entrevista, né? A indústria viu um nicho aí, né? Que é a obesidade, uma coisa que aqui no Ocidente é super importante, né? E ela achou um método aí de trabalhar com isso e lucrar com isso, né? É bom, lógico, é bom para as pessoas, é bom para a indústria também, mas a gente tem que ter alguns desafios nesse meio aí, né? Que a gente tem que trabalhar. Beto quase levantou a mão ali na hora. Não, é que eu achei bem legal o que o Adriano falou e ainda, por isso que eu sempre defendo e eu acho que é importante a gente ter esse processo multidisciplinar, sabe? É muito vago uma pessoa chegar na academia e falar assim pra mim, olha, eu tô fazendo uso do medicamento, eu não posso perder massa muscular. Não, a gente vai conseguir trabalhar. Agora eu consegui chegar pro Adriano, falar, Adri, seu paciente tá aqui com a gente, me procurou, qual que é o processo? O que ele tá tomando? Que fase que ele tá? Aí a gente faz uma bioimpedância, a gente falou muito sobre isso, né? Há pouco tempo agora, a gente falou sobre avaliação física e a gente fazia um acompanhamento muscular real do que está acontecendo com aquele paciente, né? Então, a gente tem algumas pessoas que é incomum, né? E sempre que tem alguém ali que vem procurar, peço para ligar para Adriano, para ligar no consultório, porque além de gostar muito dele, eu gosto muito do jeito que ele trabalha isso, que não é nada radical, eu sou contra muita coisa, radicalidade que a gente tem hoje, sabe? Essa coisa muito brusca que as coisas vêm acontecendo, eu sou mais conservador, até por isso falei que no começo eu era meio resistente, assim, né? Mas eu acho que você trabalhar com um processo multidisciplinar, então, o Adé, saiu do endócrino, daí ele pediu para passar pelo nutricionista, o nutricionista veio para academia e a gente conseguir fazer um resultado, vamos fazer uma bioimpedância, vamos discutir de novo entre nós três, né? Eu acho que isso é fundamental para que consiga dar o resultado esperado e proporcionar longevidade do trabalho, né? Porque a pessoa que toma qualquer tipo de medicamento para emagrecer nesse sentido,
e acha que a hora que ele parar de tomar caneta o processo acabou. Ele vai continuar, né? E a gente não sabe, né, Júnior, essa questão que tá vindo indiscriminada do uso. Muita gente tá tomando há muito tempo, sem dose certa, sem saber de onde vem. E pode lá na frente ocasionar problemas e vai falar assim: mas o meu professor não me orientou a questão de massa, meu nutricionista falou que eu podia isso, né? Então você ter pessoas que te garantem também uma condição segura de trabalhar é muito bom, né? Então acho que isso... Ouvinte que eu não sei o nome aqui, não tem nome, só tem um pontinho, uma interrogação aqui. Ele pergunta, basicamente, eu acho que ele quer saber da diferença de medicamento, né? O que faz perder mais gordura, qual medicamento faz perder mais gordura ou massa? Acho que é isso, ele tá querendo saber, já que a gente citou mais de um medicamento aqui. É o Mounjaro, né? Hoje, que é a tirzepatida, ela, na verdade, eu falei daquele hormônio, né? Que a gente produz, né? Que é o GLP-1. O Mounjaro, ele já é o GLP-1 com mais outra molécula, o GIP, que também é produzido ali na mesma região ali do intestino, né? E esses dois hormônios em coagonismo, quando eles trabalham junto, eles têm uma potência muito maior, né? Que é o diferencial aí, né? Então, respondendo a pergunta do ouvinte, o Mounjaro hoje seria a molécula assim mais específica em perda de gordura. Mas tá para vir, igual eu falei, uma perspectiva futura aí, né? Não sei quando também, mas a retratutida, que aí já é esses dois hormônios, GLP-1, o GIP e mais o glucagon, que também tem bastante receptores em células de gordura, fígado e também provavelmente eu vou vir aqui falar dele daqui a alguns anos. Já tá convidado, e cada vez que chega uma medicação nova, o preço lá em cima, né? É nas alturas. Olha, gente, infelizmente estamos chegando, ali tá atrasado, inclusive aqui, 12:57, chegamos no final do nosso programa de hoje, e a gente poderia ficar uma tarde inteira debatendo aqui. Professor Beto Pavão, muito obrigado pela sua... Quem quiser ver o Beto Pavão, vai no Instagram do Espaçuelo lá, ou pessoalmente lá no Espaçuelo. Isso é um prazer. Bater um papo, tomar um café lá. Café é muito bom. Tinha uma torradinha boa hoje lá, hein? Obrigado você do convite. Sou muito feliz de poder estar aqui compartilhando, né, a nossa profissão e também valorizando o trabalho do profissional de educação física, que muitas vezes, eu acho que agora a gente está tendo um pouco mais de confiança, mas há uns anos atrás era até meio marginalizado, né? Que qualquer um podia ficar na academia, que a gente ficava muito atrás de estética e pouco atrás de saúde, né? E a gente vem quebrando nesses últimos anos esse paradigma aí. E estar com vocês aqui é o que move a gente a continuar trabalhando e transformando a vida das pessoas. Obrigado, Beto. Doutor Adriano Demarque, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Júnior. Obrigado, Beto. Sempre muito legal estar com vocês. Gosto muito de vocês. E sempre legal esclarecer para os ouvintes, né? Porque a gente fala hoje, igual vocês estavam comentando, né? Obesidade. Mas a gente primeiro de tudo, é promoção de saúde, né? É isso que qualquer profissional de saúde sério, ele tem que fazer, né? É um mantra, né? Então tem que promover saúde, eu não posso causar um mal, um dano a você, né? Então acho que é muito legal a gente esclarecer, e sempre que puder, sempre que precisar, eu estou à disposição aí para vir esclarecer. Maravilha, valeu, gente.